Olá, boa noite. Boa noite. As exportações de veículos caíram pela metade na carona da crise na Argentina. Câmara tem primeira reunião da comissão especial para analisar a reforma da Previdência. Ministério Público denuncia mais uma vez o empresário Wesley Batista. Ele é acusado de usar delação premiada para lucrar com venda de dólares. 4 pessoas são mortas a tiros na zona norte de São Paulo. Reforma no Museu da Língua Portuguesa deve terminar em outubro e espaço será reaberto no ano que vem. E um aviso aos apressados: pular o café da manhã pode fazer mal à saúde. Agora, no Jornal das 18 horas. Terminou agora há pouco a primeira reunião da comissão especial na Câmara para a reforma da Previdência. Essa comissão vai analisar o mérito, que é o conteúdo da proposta enviada pelo governo. Estão previstas 40 sessões nessa etapa. O presidente da comissão especial, deputado Marcelo Ramos, e o relator, deputado Samuel Moreira, apresentaram o cronograma de trabalho ao colegiado formado por 49 parlamentares e 49 suplentes. Eles são de 25 partidos com mais representatividade na Câmara. A comissão tinha 122 requerimentos para votar nessa sessão. Ao todo, serão 40. Estão previstas 11 audiências públicas com 60 convidados para debater o assunto. Nós pretendemos encerrá-las no dia 29 de maio, é uma quarta-feira. Pretendemos fazer as audiências públicas durante 3 dias por semana, esse mês todo. Mas, como sempre, houve muita discussão. Alguns deputados queriam aumentar o número de audiências para 15. Outros queriam incluir temas e todo mundo queria falar. Eu só peço agilidade para que a gente não comprometa a apreciação dos requerimentos com discussão, inclusive, que tangencia o mérito da proposta, que nós vamos ter bastante tempo para debater. O presidente da comissão pretende que o texto seja discutido na primeira quinzena de junho e votado em julho, como Rodrigo Maia, presidente da Câmara, já havia sugerido. Mas para isso acontecer, segundo Marcelo Ramos, depende da capacidade do governo para conseguir os votos necessários. E é na comissão especial que serão apresentadas as emendas. Cada uma tem que ter, no mínimo, a assinatura de 171 deputados. O prazo é de 10 sessões. Aí vem a vez do relator Samuel Moreira dar o seu parecer. A proposta precisa de 25 votos da comissão para ser aprovada e seguir para a votação em 2 turnos. Serão necessários 308 votos para aprovar. Só depois o texto segue para análise do Senado. A reforma da Previdência é a principal aposta do governo Bolsonaro para equilibrar as contas públicas. O próprio presidente entregou o texto da PEC, a proposta de emenda constitucional, para os presidentes da Câmara e do Senado. Isso foi em fevereiro. Nesta segunda, ele e o ministro da Economia se encontraram e defenderam a necessidade de mudar as regras da Previdência. Nós não temos outra alternativa. A reforma da Previdência é o primeiro grande passo para nós conseguirmos aqui a nossa liberdade econômica. O Brasil está prisioneiro de uma armadilha de baixo crescimento e nós vamos escapar disso com as reformas. A reforma da Previdência abre um horizonte de 10 a 15 anos de recuperação do crescimento. Depois de quase 2 meses de discussão na Comissão de Constituição e Justiça, o texto foi considerado constitucional, mas já na CCJ sofreu modificações e outras estão por vir na comissão especial. A comissão especial marcou para amanhã a primeira audiência pública para discutir o texto da PEC com a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes. O senador Fernando Bezerra, do MDB, afirmou hoje que o governo vai dividir o Ministério do Desenvolvimento Regional em 2. Serão recriados os Ministérios das Cidades e da Integração Nacional. A criação das pastas vai ser analisada por uma comissão do Congresso. Fernando Bezerra é relator da medida provisória enviada pelo governo para alterar a estrutura administrativa do Poder Executivo. O ministro da Educação, Abraão Weintraub, esteve hoje no Senado e apresentou aos parlamentares as diretrizes do MEC.
O ministro Abraham Weintraub fez uma apresentação de 1h30 com um panorama da educação brasileira e explicou a importância da educação básica. E não é só o trabalho de educar no sentido estrito, isso é ensinar a ler e escrever, é toda a liturgia da escola. Porque uma criança em casa, ela tem um comportamento, e na escola é outro mundo, é outra realidade. Tem que respeitar a professora, tem que falar com os coleguinhas, respeitar o regulamento. Então, essa liturgia, esse aprendizado, se ele começa cedo, eu acho que a chance de sucesso, que a gente vai ver mais para frente, da gente não perder as crianças na primeira, na segunda e principalmente no terceiro ano do ensino fundamental, a gente melhora muito. Ele apresentou aos parlamentares os principais pontos do Ministério da Educação. O foco na educação básica, uma gestão técnica baseada em entrega de resultados e o reconhecimento por mérito, além do respeito à liberdade e à diversidade de pensamento. Em seguida, o ministro respondeu às perguntas dos parlamentares. Abraham Weintraub assumiu o Ministério da Educação há um mês, após Vélez Rodrigues ser demitido por Bolsonaro. A gestão de Rodrigues durou 3 meses. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje à tarde um decreto que facilita o acesso à munição e o transporte de armas para caçadores, colecionadores e atiradores esportivos. Segundo o governo, os detalhes do decreto devem ser publicados no Diário Oficial da União de amanhã. A exportação de carros caiu 45% nos 4 primeiros meses deste ano. Os dados são da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Segundo a Anfávia, a redução é um reflexo da crise econômica na Argentina. O país é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Apesar disso, a produção de veículos se manteve estável nos 4 primeiros meses do ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram fabricadas mais de 950 mil unidades. O setor de caminhões se destacou e a produção cresceu quase 2%. A Volkswagen vai paralisar a produção de veículos em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, entre 24 de junho e 13 de julho. A redução das exportações para a Argentina é uma das razões que levará a montadora a suspender toda a produção da fábrica por 3 semanas. Cerca de 6 mil funcionários devem ter férias coletivas. A Porsche, que pertence à Volkswagen, foi multada pela justiça alemã em 530 milhões de euros no escândalo de manipulação das emissões de motores a diesel. Esse valor corresponde a 2 bilhões e 300 milhões de reais. A empresa informou que não vai recorrer da decisão. Segundo a promotoria de Stuttgart, quase 100 mil veículos da marca foram fraudados. O escândalo teve repercussão em 2015. A Volkswagen reconhece que usou um programa de computador para enganar os testes de emissão de poluentes e foi multada em 1 bilhão de euros. O Ministério Público Federal de São Paulo denunciou pela 2ª vez o empresário Wesley Batista do grupo JEF por uso de informação privilegiada. A denúncia foi protocolada na Justiça Federal. Wesley Batista é acusado de fazer operações de câmbio dias antes da colaboração premiada se tornar pública. A Procuradoria diz que o empresário sabia dos impactos que a divulgação causaria na economia do país e que se beneficiou disso para lucrar. A divulgação do teor das colaborações fez o dólar ter uma alta expressiva, o que rendeu ao empresário quase 70 milhões de reais. A cotação da moeda americana teve alta de 9% no dia 18 de maio de 2017, a maior elevação diária registrada em 14 anos. As datas das operações cambiais coincidem com o período entre a celebração do acordo de colaboração premiada e a divulgação do seu conteúdo. Na investigação, o Ministério Público teria verificado mensagens de texto entre Wesley e funcionários, analisadas a partir da apreensão do telefone celular dele, que comprovam que o empresário foi o mandante das operações. A segunda denúncia prevê, em caso de condenação, pena de 1 a 5 anos de reclusão, além de multa de até 3 vezes o valor da vantagem ilícita obtida com o crime. Em setembro de 2017, ele e o irmão Joesley Batista tiveram a prisão preventiva decretada após uma investigação sobre a prática desse crime para beneficiar a JBS. Em fevereiro de 2018, eles tiveram a prisão substituída por medidas cautelares. O processo criminal contra Joesley e Wesley Batista está em fase final na Justiça Federal de São Paulo.
O Ministério Público Federal quer que Michel Temer volte à prisão. A Procuradoria contestou a decisão da Justiça de conceder habeas corpus ao ex-presidente, ao ex-ministro Moreira Franco, os dois do MDB, e ao coronel reformado João Batista Lima Filho. O habeas corpus será analisado amanhã no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O Ministério Público entende que a prisão preventiva é necessária para evitar o risco de repetição de crimes. Temer foi preso em março em uma investigação sobre desvios na eletronuclear. Ele, Moreira Franco e Coronel Lima negam as acusações. A Justiça de São Paulo manteve o bloqueio de bens do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB. O tucano é investigado por supostamente ter recebido dinheiro de caixa da empreiteira Odebrecht para a campanha em 2014. O bloqueio tinha sido determinado em abril, atendendo a um pedido do Ministério Público, e Alckmin recorreu da decisão. A defesa do ex-governador afirma que a determinação da Justiça é fundada em erro grave. O juiz Alberto Alonso Munhoz, da 13ª Vara da Fazenda Pública do Estado, entendeu que existem fortes indícios de atos de improbidade administrativa. A Polícia Civil indiciou o empresário Jorge Sestini por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, pela morte da esposa, a modelo Caroline Bittencourt. E segundo as investigações, ele assumiu o risco ao aceitar embarcar, mesmo após ser alertado sobre o mau tempo. Caroline morreu ao cair de uma lancha durante um vendaval que atingiu o litoral norte de São Paulo no último dia 28. Segundo o inquérito, Jorge Sestini, marido da vítima, foi avisado sobre a tempestade que atingiria a cidade no fim de semana. Lenildo Oliveira Carvalho, dono do local onde o empresário guardava a embarcação, teria mandado uma mensagem de celular no dia do acidente que dizia: "Está indo na direção de vocês. Abriguem-se, ok? Já estamos em emergência aqui." O aplicativo confirmou que Sestini leu a mensagem no domingo às 15h44. O temporal teria atingido a embarcação por volta das 17 horas. Para a Polícia Civil, houve negligência no caso. Sestini ainda vai prestar depoimento e será comunicado oficialmente do indiciamento. A pena, caso seja condenado, é de 1 a 3 anos de detenção. A Marinha também abriu um inquérito para apurar as causas do acidente. A lancha que o casal ocupava quando Caroline caiu no mar já foi periciada. O empresário Jorge Sestini ainda não se manifestou sobre o indiciamento. 4 pessoas foram mortas a tiros dentro de um táxi na zona norte de São Paulo. Uma pessoa que estava no meio da rua ficou ferida e foi levada para um hospital da região. Testemunhas disseram à polícia militar que algumas pessoas chegaram ao local e passaram a atirar contra o grupo com armas de grosso calibre. A pessoa que ficou ferida conversou com os policiais antes de ser operada e levada à UTI do hospital. Disse que as vítimas da chacina tinham passagem pela polícia. Menos o taxista identificado como Davi Gomes dos Santos, de 65 anos, que nem era dono do veículo. Ele alugava de uma cooperativa. Os investigadores apuram se a chacina tem relação com vingança ou cobrança de dívida do crime organizado. O Brasil tem uma frota imensa de veículos velhos ou abandonados nas ruas. Os vizinhos reclamam e, quando o dono aparece, explica que vai resolver o problema. Mas se a prefeitura chega e guincha, não tem mais desculpa ou reclamação. Quando o dono olha o preço para recuperar o carro, percebe que é melhor comprar outro. Nos anos 90, esse carro foi o sonho de consumo de muitos motoristas. Mas hoje está assim, abandonado. Não tem faróis, o pneu está furado e a porta não fecha. Segundo quem mora ali perto, ele está no local há mais de 3 meses. Quanto tempo um carro desse chega a ficar parado aqui? Aproximadamente 3, 4 meses, até que a prefeitura tome ciência, né, e venha, notifique, mas não... Enquanto nossa reportagem gravava, o proprietário do veículo apareceu. Mas quanto tempo ele está aí mais ou menos? Por quê? Esse senhor guarda ele na rua? Na rua, desde quando eu comprei. Ele afirmou que deixou o carro ali porque não tem onde guardar. Sempre guardei o carro na rua, não só eu, como várias outras pessoas aqui. Agora, o carro está com alguns problemas, assim, para rodar, né? Ele está sem farol e o pneu a gente viu tá murcho. O senhor consegue rodar com ele? O senhor pretende rodar com ele? Pretendo arrumar sim. O problema dos faróis é porque o pessoal passa e quebra. Os carros abandonados são um problema cada vez mais comum nas grandes cidades do país.
Só em São Paulo, a Prefeitura recebeu quase 29 mil ligações no ano passado para tirar veículos das ruas. Além de ocupar o espaço das vias públicas, eles podem se tornar foco de doenças. Vai criar água, pernilongo, chikungunya, todo inseto, todo o pessoal pega tudo aí. E, na sua experiência, é comum essa situação? Você se depara com muitos clientes disso? Eles não se preocupam em regularizar essa situação? Se o carro já está todo fuzilado, tudo cheio de multa, está em PVA, o carro não está preocupado mais, já deixa na vias pública, já para isso mesmo, para a prefeitura levar embora, para apodrecer depois lá no pátio. Depois que a prefeitura recebe a denúncia, os fiscais vão até o local para ver qual é a situação. Caso seja constatado o abandono, é colocado um adesivo no carro, como esse aqui. Depois desse procedimento, o proprietário tem 5 dias úteis para tirar o automóvel das ruas. Caso isso não aconteça, o veículo é levado para o pátio. Só nos 2 primeiros meses desse ano, 120 carros foram guinchados. Esse ano, a prefeitura aumentou o trabalho de fiscalização. 5 guinchos foram contratados para fazer o serviço. Nossa reportagem acompanhou um dia de trabalho dos fiscais. O primeiro serviço foi nessa rua sem saída. Quando os fiscais chegaram, encontraram os donos do veículo abandonado. Eles não quiseram gravar entrevista, mas disseram aos fiscais que estavam fazendo alguns reparos e que não iriam demorar muito para tirar o automóvel do local. Por isso ele não foi guinchado. Na mesma rua encontramos esse outro carro com pneu furado, que também parecia abandonado. Mas o dono disse que ele está parado há 15 dias por causa de um defeito mecânico. Carro antigo é difícil de encontrar peça, entendeu? Essa é a dificuldade. Muito difícil. Mas logo o senhor acredita que ele vai estar rodando, ele não vai ficar parado aqui? Com a bênção de Deus, ele vai estar na rua rodando. Seguimos em frente e encontramos esse carro vermelho. Os fiscais já conheciam o veículo, que na foto do celular ainda estava com pneus. Mas como o proprietário não tomou providências, o automóvel foi guinchado. Incomoda porque tem que ser limpo as coisas, né? Eu acho, na minha opinião. Tem que cuidar das coisas para ficar sempre limpo, né? Quando abandona? Até a rua, você vê que a rua, você tirando as coisas assim, fica com presença, né? Mudou muito o cenário quando tira um carro desse? Lógico que muda. O veículo foi levado para o pátio da prefeitura. E para tirar, o proprietário tem que pagar uma multa de R$16 mil, mais as taxas do guincho e do tempo que ficou no pátio. Feitas as contas, a maioria acaba abandonado. E o destino dos abandonados é o leilão. E você vai ver a seguir que pular o café da manhã pode fazer mal à saúde. Os detalhes em instantes. Até já! O governo do estado de São Paulo anunciou que as obras do Museu da Língua Portuguesa serão concluídas em outubro deste ano. A expectativa é de que o espaço seja reaberto ao público em 2020. Aos poucos, um dos mais importantes patrimônios da cultura brasileira vai tomando forma novamente. Em 2015, um incêndio no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, provocou um grande estrago e destruiu a estrutura do prédio. Depois de 4 anos, as obras de restauração começaram a entrar na reta final. Nesta segunda-feira, uma visita técnica foi realizada para ver como está a evolução dos reparos no prédio. O importante é que as obras estão no cronograma, estamos, portanto, trabalhando no ritmo certo, no ritmo adequado, e este cronograma será devidamente cumprido. O telhado e a fachada já estão concluídos, agora falta finalizar essa parte aqui, a interna do prédio. A previsão é de que as obras terminem em outubro deste ano e o Museu da Língua Portuguesa seja reinaugurado até o meio do ano que vem. Uma vez as obras concluídas, nós temos um prazo estimado em torno de 6 meses para a implantação do museu, ou seja, todo o revestimento, todos os equipamentos, todo o material que será exposto. É um museu que tem muita interatividade, tem muito conteúdo audiovisual, enfim, leva então cerca de 6 meses para a implantação. Nós assumimos o compromisso de realmente só abrir para o público quando o museu estiver em plenas condições de funcionamento, com todo o seu conteúdo e todos os serviços que estão
previstos. A reconstrução do Museu da Língua Portuguesa custou mais de 80 milhões de reais. Parte do dinheiro veio do seguro contra incêndio e por meio da Lei Rouanet. E também de investimentos da iniciativa privada. Este é um dos museus mais significativos do Brasil, um dos museus que antes de ter sido vítima de um incêndio em 2015 tinha mais visitação em São Paulo e no Brasil também, um museu de escala internacional. Esta é a única cidade do mundo com o Museu da Língua Portuguesa, é a cidade com mais número de falantes de português no mundo e, portanto, eu creio que é um simbolismo enorme nós podermos estar na reta final desta reconstrução do Museu da Língua Portuguesa. Um dos detalhes que chamam a atenção é a nova cobertura, que foi construída com quase 90 toneladas de madeira certificada da Amazônia. Conforme recomendações dos bombeiros e de especialistas, a madeira é segura e resiste melhor a incêndios do que as estruturas metálicas. Ele consome uma determinada espessura dessa madeira. Então, o que você faz? Você põe ela um pouco mais dimensionada para que ela não rompa se houver algum tipo de ataque de incêndio. O preço da cesta básica aumentou em 18 capitais pesquisadas pelo DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, São Luís, no Maranhão e Aracaju, em Sergipe, foram as cidades que registraram as maiores altas. A cesta mais cara no país foi encontrada em São Paulo, com um valor médio de R$ 522. Rio de Janeiro e Porto Alegre aparecem em seguida no ranking. Os preços variaram de R$ 515 a R$ 499. Com base na cesta mais cara do país, o DIEESE afirmou que o valor do salário mínimo deveria ser de R$ 4.385. Hoje ele é de R$ 998. Nos próximos 2 meses, o governo federal pode ter que pagar uma bolada se perder as ações que serão julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. 5 delas somam 147 bilhões de reais. Estados e municípios também podem ser prejudicados em alguns casos. Das 5 ações previstas para este semestre, 2 estão na pauta desta quarta-feira. Uma delas discute o prazo para aplicar a inflação no lugar da taxa referencial na correção de precatórios, que são as dívidas da Fazenda Pública. A Advocacia Geral da União quer fixar a partir de 2015, mas há recurso que pede a partir de 2001. A data da aplicação da inflação fará uma diferença muito grande e, se o governo perder, nem consegue estimar o custo aos cofres públicos. Estão previstos também os julgamentos de uma ação direta de inconstitucionalidade e de um recurso extraordinário. Os dois discutem os parâmetros usados para definir uma entidade como filantrópica, para que tenha direito a benefícios fiscais. Se perder essa causa, o governo terá que reembolsar a essas entidades 76 bilhões de reais. Há ações ainda sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal e um processo sobre a correção de títulos públicos no período da URV, a unidade monetária usada na transição para o real, lá na década de 1990. O governo está de olho e monitora 450 discussões no Legislativo e no Judiciário, que podem custar mais de R$ 1,5 trilhão de reais aos cofres públicos. E ainda tem uma ação em que o governo também discute o pagamento do Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. A Força Nacional Brasileira vai ficar em Moçambique até o dia 7 de junho. A prorrogação do prazo foi assinada hoje pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. A equipe, formada por cerca de 20 bombeiros, participa desde março de serviços de assistência humanitária nas regiões atingidas pelos ciclones Kenneth e Idai. O dia foi agitado no mercado financeiro por causa das novas tarifas que os Estados Unidos anunciaram sobre os produtos da China e também do início dos trabalhos da Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. No Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo caiu durante o dia mais de 2% e fechou em queda de 0,8%. O dólar passou dos R$ 4,00, mas terminou com uma alta de 0,8%, cotado a R$ 3,96. O índice de aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atingiu 46%, o índice mais alto desde a chegada dele ao poder, no dia 20 de janeiro de 2017.
O Instituto Gallup mostrou que 46% dos americanos aprovam o governo Trump, contra 50% que o desaprovam. No começo de março, 39% dos americanos tinham uma opinião positiva das ações do presidente. A nova pesquisa foi feita após uma série de indicadores econômicos positivos e da divulgação do relatório do procurador especial Robert Mueller, que descartou a articulação entre a equipe de campanha de Trump e a Rússia durante as eleições presidenciais de 2016. Trump afirmou que o relatório o exime de qualquer culpa e o inocenta completamente, o que foi contestado por políticos democratas. Entre os republicanos, a aprovação de Trump é de 91%, mas cai para 12% entre os democratas. A pesquisa foi feita com 1.024 adultos e tem uma margem de erro de 4%. 2 jornalistas da agência de notícia Reuters foram libertados pelo governo de Mianmar depois de terem passado mais de 500 dias presos por descumprir um ato de segredos oficiais. Confira agora em um giro de notícias internacionais. Os profissionais tinham sido condenados a 7 anos de prisão após uma investigação sobre um massacre de muçulmanos. Eles teriam infringido a lei sobre segredos de Estado que data da época colonial. O caso virou um exemplo da guerra contra a liberdade de imprensa e motivou uma campanha mundial. A ONU comemorou e disse que o ato é uma demonstração do compromisso do governo em favor da transição democrática. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, disse que vai oferecer novos incentivos para que as Forças Armadas da Venezuela retirem o apoio ao presidente Nicolás Maduro, após uma tentativa frustrada de levante na semana passada. Ele também falou que os Estados Unidos devem em breve sancionar mais 25 juízes da Suprema Corte da Venezuela e que o país norte-americano vai oferecer assistência para os refugiados que deixaram o país sul-americano. As Nações Unidas criticaram a Coreia do Norte pelo mais recente teste com armas. Os militares testaram lança-foguetes de longo alcance e armas táticas. As autoridades disseram que a ação contribui para o aumento das tensões na região. Depois do teste, o governo dos Estados Unidos informou que vai continuar pressionando as conversas com Pyongyang para eliminar os programas de mísseis balísticos e nucleares da Coreia do Norte. Muita gente usa a desculpa do dia a dia corrido para pular o café da manhã, mas é bom saber que esse hábito não faz bem à saúde. Aliás, pode até fazer mal ao coração. O Ricardo tem uma vida corrida. Ele é locutor e muitas vezes fica 6 horas trabalhando direto. E para aguentar essa rotina, não pense que ele toma um farto café da manhã de rei. É só um café preto e nada mais. Por que você não toma café? Eu não tenho esse costume. Eu levanto, tomo banho. Às vezes um copo de café, antes nem isso era água. E ia trabalhar. Eu não gosto de comer de manhã, não tenho interesse. Não sinto fome, não sinto vontade. Então só um café ou às vezes uma água e vou embora. Aí eu vou comer lá por umas 3 horas da tarde. Pular o café da manhã pode ser perigoso. Pelo menos é o que diz um estudo da Sociedade Norte-Americana de Cardiologia. Se você vive num ritmo acelerado, é bom rever os hábitos. Um jornal especializado em saúde dos Estados Unidos divulgou uma pesquisa que mostra as consequências de pular o café da manhã. 87% das pessoas que participaram desse estudo demonstraram ter maior probabilidade de desenvolver problemas do coração. Durante 6 anos, os cientistas acompanharam mais de 6.000 pessoas divididas em 2 grupos. Eles monitoraram os hábitos de cada um e viram que aqueles que não costumam tomar o café da manhã acumulam mais gordura nas artérias, o que aumenta o risco de doenças cardíacas. O que pode acontecer é que o fato de você deixar de fazer esta alimentação, esta refeição, nas próximas refeições você aumenta um pouco a absorção de gorduras, né? Porque o corpo fica muito tempo sem absorver e aí depois ele pode absorver um aumento de gordura nas próximas refeições.
carece de mais estudos, tem estudos que falam um pouquinho o oposto disso, mas é um dado importante para a gente saber que esse tipo de abordagem de muito tempo de jejum ou pular refeições, principalmente em alguns tipos de paciente, sim, pode trazer algum malefício. Mas nem todo mundo é igual ao Ricardo, locutor do início da nossa matéria, que não gosta de comer nada de manhã. Para muita gente, a desculpa é a falta de tempo. Por isso, a Tatiana, que é nutricionista, preparou uma mesa com opções saudáveis para acabar com a desculpa da correria. Uma pessoa que não tem tempo, mas que precisa tomar esse café da manhã, a gente indica um pãozinho com manteiga, um copo de leite ou um copo de suco ou uma fruta. Dá para preparar um dia antes e comendo no caminho, no trânsito, leva uma fruta, uma maçã, uma banana, o pão com manteiga ou um pão com queijo. Não é desculpa não tomar café da manhã. E essa edição termina aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite para você, até amanhã.